Sejam bem-vindos a mais um Beleza e Negócios. Eu sei que eu sempre falo que a minha convidada de hoje é especial, mas é que eu só selecionei pessoas especiais para estar aqui. Bom, vou começar agradecendo a Deja Vu Professional, nossa marca parceira, em mais um episódio. E a minha convidada de hoje, gente, eu trouxe também de Gravataí a Milena Schmidt. Mi, que prazer te ter aqui. Ai, temos muito a conversar hoje. É verdade. Não sei se vai dar tempo, é tanta coisa, vai passar rapidinho essa 1 hora de programa. É verdade. Primeiramente, agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui conversando contigo. Uma mulher que inspira tanto, tão corajosa, Obrigada. Tão determinada. E eu te olho assim e vejo a referência que tu tá te tornando cada vez mais. Então, pra mim, é um privilégio estar aqui conversando contigo. Obrigada, Mi. Eu também. Bom, uma honra pra mim tu ter aceitado o meu convite e vir compartilhar aqui com a gente todo o teu conhecimento, assim. E eu acho ele de um dom. Tá, Mi? Eu sei que tu estudou horrores pra isso, mas tu é muito comunicativa, tu tem o dom da comunicação, assim, Linda. Então eu quis te trazer pra tu compartilhar como que tu chegou onde tu chegou. E eu acho que a gente pode começar com essa pergunta, Mi. Que legal, Né? legal. Conta pra gente, assim, a tua trajetória até tu chegar aqui. Uau, é profundo! Ai, que tem muita pergunta coisa aí profunda. por trás. Excelente. Então, dar um contexto geral, desde pequena, eu sempre fui a Maria Cursinho. Meu pai, ele me chamava de Maria Cursinho porque eu estava sempre envolvida fazendo algum curso. Então, assim, tinha curso de pintura, tava a Milena. Tinha curso de qualquer crochê, de qualquer coisa, tava eu, até web designer. Respeita aqui. E aí aconteceu que eu, muito apaixonada por conhecimento, muito movida por isso, fiz muitos cursos, muitas capacitações e chegou um momento da minha vida que eu disse assim, preciso fazer uma faculdade, mas eu vou fazer o quê? A dilema que todo mundo tem, né? Sim. O que eu vou escolher estudar pro resto da minha vida? E é uma grande responsabilidade. Então, eu acabei optando por começar a faculdade, fazer. E aí, para quem tá assistindo também, o primeiro passo é fazer, é começar. Às vezes a gente quer começar perfeito, mas o perfeito é relativo, né? É verdade. E a gente vai descobrindo na jornada. Se te dissessem hoje que tu ia estar aqui, Nossa, nunca no passou pela minha cabeça. processo, no processo vai acontecendo, no processo vai fluindo, tu vai dizendo, uau. E cada passo que a gente dá, a gente diz, eu acho que é aqui. Aí tu avança um pouco mais, eu acho que é aqui. Agora eu vou fazer a Casa ND, é aqui. Não, mas eu tenho um programa, nossa, isso eu gosto muito. E daqui a um tempo, daqui a pouco vai ser um outro aqui, né? Então hoje, onde eu estou hoje, eu tô muito feliz. Mas talvez aqui uns passos eu diga, é aqui também, né? E aí na faculdade eu comecei a fazer trabalhos, Nath, e fazendo os trabalhos eu sentia assim, os meus pés no chão. Era uma coisa muito incrível. Assim, aluna, eu andava pela sala de aula apresentando os trabalhos. Tipo assim, bem... Como se estivesse em casa, assim. Super à vontade. Aí os professores começavam a me convidar para fazer artigos, para escrever, para apresentar. E aí eu comecei a me ver dentro de uma sala de aula. Minha mãe é professora. Então eu pensei, logo eu vou trabalhar com ensino. E aí fiz uma pós em docência, que é para dar aula em faculdade. Então eu me vi assim, vou dar aula em faculdade, né? Só que aí eu entrei num processo que quando eu me formei, eu entrei numa crise existencial. E aí comecei a ter crises de ansiedade, ataque de pânico. Assim, era uma coisa muito tenebrosa. Foi durante 1 ano que eu passei por isso, com acompanhamento, com um psicólogo, com um psiquiatra. E eu me questionava muito, porque eu pensava assim, poxa, eu sou cristã, eu acredito em Deus, eu leio a Bíblia, por que que eu tô passando por isso? Porque muitas vezes as pessoas têm esse tabu, né? De que tu tá numa depressão, porque falta fé. Isso. Só que não era o caso. No caso, eu tinha um desejo de fazer algo grande. De ajudar pessoas. E eu me via limitada. Então, assim, passei por muitos desafios financeiros. Eu vendia trufa nas ruas. Eu vendia trufa na faculdade. E aí, eu comecei a dizer, bom, vou empreender. Aí começou. Porque desde pequenininha eu fazia alguma coisa, inventava moda. Eu já costurei e vendi saia, eu já fiz mochila, costurei e vendi mochila, miçanga, tudo que tu imaginar, sempre doces. Sempre foi empreendedora. Sempre empreendendo, no jeitinho. E aí aconteceu que eu disse assim, vou empreender, vou vender nas escolas, porque eu vi uma grande oportunidade.
Sabe quando tu vê os professores no intervalo lá, naquele momento ocioso? Na sala dos professores. Lá eu vou vender. E aí eu comecei a vender acessórios, bijuterias. E eu disse, gente, esse negócio dá bom. Só que, Nath, eu tinha... Chuta o valor que eu tinha para investir para começar meu negócio. Meu capital. Na escola, isso? Isso, para vender esses acessórios. Ai, muito pouco, de certo. Sei lá. R$50. 100. R$100? 100 reais. Aí eu fui para aqueles atacados de Porto Alegre, sabe? E eu disse assim, lá. Só que quando eu cheguei lá para comprar brincos e acessórios, cada brinco era R$10. Aí eu disse, gente... Vai dar pra comprar 10 só. Vou comprar 10, como é que eu vou chegar com 10 brincos para vender? E aí eu disse, Deus, me ajuda, me ilumina, me mostra o que eu vou fazer para comprar. E eu encontrei uma promoção, cada brinco por R$1. Tipo assim, brilhou os olhos. Nossa, tô rica, né? Tô rica, enriqueci agora. Vou abrir meu negócio agora. É isso aí. Aí fiz um estojo bonito, comecei a levar. E comecei a vender. Eu disse, vou vender maquiagem. Aí comecei a comprar maquiagem e vender maquiagem. Parece que você não sabia, né? Não. Vou vender maquiagem. E eu comecei a vender muita maquiagem. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu reinvestia no negócio. Eu ganhava, reinvestia no negócio. E eu fazia fichinha também, né? As famosas fichinhas de pagamento, aquelas, sabe? A pessoa vai pagando. Então, elas tinham uma dívida eterna, assim, comigo. Sim. E eu tinha 300 clientes ativas no mês. Isso Meu eu tinha 19 anos. Tu tinha 19 anos, já tinha terminado o ensino 19, médio. 20. Tava na faculdade, Mi. Isso, tava na faculdade, na saída da faculdade, mas nesse processo de formatura. E aí vendia, tinha 300... Imagina, 300 clientes para uma menina de 20, 21 ali. E aí aconteceu o seguinte, eu queria vender mais. E elas começaram, mas eu não sei fazer contorno. Ah, não, então, peraí que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Vou fazer um curso, eu não sou Maria Cursinho. Vou fazer um curso. Fui eu lá para Embeleze, né? Fazer um curso profissional de maquiagem. Que legal. Vou dar aula de maquiagem. Resolvi que eu queria dar aula. Porque assim, ó, o que aconteceu? A minha jornada, por que eu tô te falando isso? Porque a minha jornada de treinamentos sempre teve envolvendo o ensino. Tanto que, por exemplo, eu fazia um curso de inglês, o professor dizia assim, Lena, tua didática é muito boa, vamos dar aula de inglês? Mas eu sei inglês básico. Mas o jeito que tu explica as pessoas entendem. Então tá, dei a aula de inglês. Tá, então, dei aula. Eu não sei como, não me pergunte. Tu nunca fez curso de oratória? Ah, então, muito mais pra frente. Muito mais pra frente. Que aí eu consegui entender técnica por trás, né? Na verdade, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a entender que existia técnica naquilo que eu fazia. De forma natural. De forma natural. Isso. Porque eu pensei, gente, mas nossa, isso é uma técnica. Eu não sabia e eu fazia. Então, assim, fluía muito, né? E aí aconteceu o quê? Fiz o curso de maquiagem, comecei a dar aula de maquiagem, comecei a vender mais, me formei. Aí começaram a me associar como, Nath? Mi Make, Mi Biju. Tá, já era teu nome, a tipo Mi Make, assim. a Mi Biju. Só que quem disse que a Milena gostava daquilo ali? Não, fazia só porque... E aí eu ouvia Mi Biju. Não gostava. Não, eu disse assim, eu não sou isso aqui. Eu tenho mais para contribuir dentro... E assim, de forma alguma, diminuindo quem trabalha com bijuterias ou com maquiagem, não é nada disso. Mas eu não me via naquele papel ali. Eu não me enxergava daquela forma. Aquilo ali estava conflitando dentro de mim. E aí eu trabalhei 2 anos assim. Aí eu decidi, não quero mais. Não quero mais trabalhar com isso. E aí foi que eu entrei nessa crise de ansiedade, de querer visualizar o futuro. E eu me lembro que uma vez, Nath, eu fui na psicóloga. E aí eu disse assim pra ela, eu tenho um sonho muito grande. Corta aqui que, assim, nem todas as psicólogas, tá? É exceção da exceção. Ela falou assim, o teu sonho não pode ser menor? De cara. Aí que eu chorava, Nath. Sim, porque tu já tava perdida. Exatamente. Aí a pessoa disse que tem que sonhar menos. Sonha menos, entendeu? Por exemplo, Milena, eu tenho o sonho de ser mãe. E não pode ser mãe de pet? Meu Deus. Não tem como. Agora, o que dá pra gente fazer? Que é o que eu trabalho desenvolvendo nas pessoas. Fracionar o sonho. Qual a primeira etapa? Qual que é o primeiro, segundo, terceiro degrau? Talvez foi isso que ela quis dizer.
Mas o impacto foi, não dá pra diminuir? Uhum. Não dá pra diminuir. Eu tenho sonho de ter um programa de TV. Aí não pode ser, sei lá, canal no YouTube? Isso. Não pode ser um canal no YouTube. Eu quero ter um programa de TV. Ponto. Não tem como diminuir. Claro. Tem como tu te preparar pra chegar lá. Uhum. E ali só piorou, assim, porque eu não consegui achar uma pessoa que me ajudasse naquele momento. E eu, recém-formada, eu tinha ganhado a premiação de Laurea Acadêmica. Já ouviu falar? Não. A Laurea Acadêmica, ela é uma premiação que tu ganha por tu ter a maior média dos formandos. Sim. Aí ganhei lá o segundo diploma dourado. Milena Schmidt. E eu muito feliz com aquela conquista. Só que por trás daquela conquista, tinha insegurança. Uhum. Porque, na verdade, Nath, eu precisava provar para mim mesma e para os outros que eu era capaz. Porque eu mesma não acreditava. Uhum. Então, uma nota me definia. Quando eu recebia um 8, 8,5, 9, 9,5, eu ficava frustradíssima. Tinha que ser 10. Tinha que ser 10. Nossa, muita autocobrança. Muita autocobrança. E, assim, um nível tão massacrando, né? Porque a gente se mutila. A gente pega aqui, ó, um chicotezinho e fica, ó, vapt. Então, às vezes, a gente precisa pegar o chicote e soltar. Soltar esse chicote da autocobrança, da exigência, do perfeccionismo, do eu preciso estar alinhada para gravar um story, eu preciso estar com uma condição perfeita para começar. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Eu quero meu negócio dos sonhos para fazer acontecer. Não é assim. Sim. Então, é no caminho que as coisas acontecem. Perfeito. E aí, nessa minha crise existencial, eu conheci o coaching. E aí, eu comecei a me entender, trazer um autoconhecimento muito forte, assim, me conhecer e entender qual é a minha visão de futuro. E aí as pessoas me diziam, comecei a trabalhar na Febracis, né, que é a empresa do Paulo Vieira, sabe? E lá eles diziam assim, qual a tua visão positiva de futuro? Qual a tua visão de futuro? E eu não tinha visão de futuro, eu tinha visão embaçada. E o que eu queria? Eu já estava fazendo a minha pós, eu me via o quê? Ensinando. Só que a minha crença, a minha cobrança era tão grande, a minha exigência e o me diminuir era tão grande que eu não conseguia falar que eu queria ser uma treinadora, uma palestrante, uma comunicadora, uma professora, não conseguia falar. É muita audácia. Exato! Quem tu tá pensando pra dizer isso, pra te intitular ou pra dizer... Tu tá querendo te colocar no nível daquela pessoa ali que estudou tanto, que se dedicou tanto, que fala assim, que fala assim... Sabe? E a gente vai se diminuindo, né? Diminuindo, pra caber na exigência que a gente acha que os outros têm. Mas, na verdade, é um potinho da exigência própria. Sim, a né? gente mesmo cria. Exatamente. E aí, eu disse assim, não. Comecei um processo desse bem profundo de autoconhecimento e consegui fazer um desenho, Nath. E nesse desenho, eu me desenhei com uma plateia, escrito treinamentos. Tipo assim, vai acontecer. E aí eu comecei a comunicar, fazer cursos, me preparar, cursos empresariais, cursos de oratória, né? Cursos de perfil comportamental, de entender de pessoas. Fui me aprofundando, fui me preparando, fui lendo muitos livros, muito estudo. E até que eu decidi sair da empresa. Uma direção de Deus, eu disse assim... Agora vai. Tive algumas palavras, algumas confirmações e eu me lembro que eu disse assim, não, eu vou fazer uma proposta pro dono da empresa para eu ficar. Para eu dar um suporte para ele e tal. E aí eu tava dentro do carro, indo para a empresa. Sabe quando tu tá indo para um lugar e parece que tu tá amarrada, que tu tá andando contra, assim? Tu tem que chegar lá, mas parece que tu não devia estar indo para aquele lugar. Tu tá indo assim... Contra a vontade, assim. Sabe? Fica uma coisa travada. E aí, eu disse assim, vou tirar uma foto no carro. Aí, tirei uma foto, eu disse, não gostei. Vou tirar outra. Não gostei. Daí, eu olhei o retrovisor. Daí, eu tirei uma foto do retrovisor. Eu disse, nossa, que foto bonita. Aí, eu disse, o que eu vou escrever? Aí, veio assim a frase no meu ouvido. Não olhe pelo retrovisor. Aí, alugou um triplex na minha cabeça aquilo ali. Não olhe pelo retrovisor. A gente só olha pelo retrovisor para direcionar para frente. E ali eu entendi que eu não tinha direito de olhar para trás.
Ai, porque já era supervisora, que eu estava liderando equipes, que eu estava desenvolvendo pessoas, eu já estava fazendo isso, mas o meu lugar era outro. E aí pedi para sair, fiquei mais um tempo, ajudei a empresa e estava vivendo meu seguro-desemprego, né? Tranquila. E as pessoas começaram a... Milena, o que tu tá fazendo? Eu quero que tu faça aqui na minha empresa. E aí eu comecei um empresário, assim, a Nath, disse assim, eu queria um treinamento de vendas. Eu disse, tá. Montei 7 ideias de treinamentos. Mas assim, o título e os tópicos. Uhum. Não tinha o treinamento todo. Uhum. O conhecimento eu tinha, mas eu não tinha montado. Sim. E o empresário disse assim, tá bom, Mi, eu quero todos. Quanto que é todos? E tu nem sabia? Nem tinha essa soma, não tinha calculado isso aí, não tinha. E aí eu disse assim, eu vou fazer uma condição especial pra ti e já te retorno. Olha, a vendedora! Já te retorno aqui, deixa eu dar uma somada aqui. Só um pouquinho. Aí aqui, ó, meu Deus do céu. Quanto que custa? Não sei. Aí eu sei que eu fiz um pacote pra eles de 2.997. Só que o meu salário, Nath, era 2.500. Então eu pensei, gente, e eles, tá bom, a gente vai pagar no Pix. E eu pensando, eu fiz em um dia 3.000 e 2.500 eu trabalhava um mês inteiro pra fazer. Esse negócio é milionário? Tô rica! Sim, é agora. Quando a gente começa um negócio, a gente pensa assim, a gente começa a calcular assim, isso aqui vai dar bom. Só que a gente não calcula outras coisinhas, Sim, né? inclusive nosso tempo. Exatamente. E como eu cresci, meu pai falando assim, no papel a gente enriquece. Tu coloca no papel e uau! Mas aí tem os contratempos, tem às vezes os meses mais desafiadores, que tu tem que ter uma gestão ali, né? Sim. E aí um empresário disse assim pra mim, Mi, agora eu não quero teus treinamentos, eu quero que tu me ajude a implementar os seus treinamentos, então eu quero uma consultoria. Eu disse, claro, eu te apresento a proposta segunda-feira. Que é consultoria? Como que eu vou fazer essa consultoria? Não tinha ideia, guria. Ideia. Assim, tá, eu vou ajudar ele, mas na minha cabeça existia um arquétipo da consultoria. O que é esse arquétipo? Um senhor, homem, com a pasta debaixo do braço falando de números. Tu é muito visual, né, Mi? Muito. Tu é, né? Tu achou? Tu é visual? Exato. E aí eu tinha esse arquétipo, então não é pra mim. Sou mulher, jovem, nada formal, super descontraída. Será que vai dar certo isso aí? E aí eu comecei, pra minha surpresa, eu comecei a gostar muito disso. Muito. E aí os convites começaram a aparecer. Eu comecei a postar, divulgar, uma empresa aqui, outra lá. E aí comecei a viajar para dar palestras. Nunca imaginava. Incrível. E aí uma coisa que me perguntam assim, palestrante, né? Às vezes as pessoas têm medo de falar o que tu é. E aí eu digo assim, quem disse que eu sou palestrante? Eu disse que eu sou palestrante. E depois as pessoas começaram a replicar que eu era palestrante. Então, primeiro a transformação começa em nós, a gente acreditar. E não esperar dos outros. Exato! Alguém vai te intitular, você é palestrante. Não, eu comecei a dizer, eu comecei a comunicar. Eu atendo empresárias que não dizem que são empresárias, porque mas como é que eu vou dizer que eu sou empresária? Eu sou uma pequena empreendedora, quando eu consigo dizer que eu sou empreendedora? Então, na verdade, primeiro começa na nossa identidade. A gente entender, a gente aceitar. Né? Primeiro, a gente enxergar. E eu ouvi, claro, comentários. Isso é fogo de palha. Isso que ela tá fazendo não vai dar em nada. Olha eu aqui dando nada, né? Estou aqui, vivendo de nada, comendo nada, aparecendo em nada. E assim vai. Porque a gente precisa acreditar primeiro. E aí comecei a desenvolver empresas, pessoas, e aí tô aqui, continuo desenvolvendo empresas e pessoas e apaixonada por isso. Nossa, que história legal. Várias coisas que tu me contou eu não fazia ideia, assim. E isso é muito legal, né? Porque a gente vê o palco das pessoas e a gente não vê os bastidores. Não. Né? A gente não imagina as dificuldades, as barreiras que a gente enfrenta, enfim. Por isso que eu gosto de começar pela trajetória, né? Porque faz parte, assim, da nossa história e de quem a gente é hoje. Então, tudo que tu vai compartilhar hoje, tu vai trazer uma bagagem de toda a tua vida, né? E, inclusive, tu deve levar essa bagagem em todos os
em todas as consultorias que tu dá, né? Sim. Enfim, não só o que tu te formou e o que tu estudou, mas a tua bagagem de vida, né? Claro. As dificuldades que tu teve, enfim. Então, isso é muito bacana. Então, hoje, Mi, para deixar bem claro para o público o que tu faz. Tu faz consultoria e dá treinamentos para Isso, empresas. Exatamente. Então, dou consultorias empresariais, ajudo a alinhar o quê? Pessoas, processos e resultados. Porque assim, às vezes quando a gente abre um negócio, a gente pensa, qual produto eu vou vender? Qual serviço eu vou oferecer? E a gente se especializa no quê? Em sobrancelha. A gente se especializa no que faz. Na técnica. Na técnica, no produto, na qualidade. Tá, mas para isso aqui acontecer, existem as pessoinhas, né? As pecinhas que precisam encaixar nesse quebra-cabeça. E a gente não se forma em gestão de pessoas. Tu não vai abrir um negócio pensando como vou liderar as pessoas. Não. Qual produto, qual serviço, qual estratégia que eu vou fazer para vender. Então, tem as pessoas, tem os processos e tem os resultados. E processos a gente também subestima, pensa, processo. É tu falar e deu. Entendeu? Vai ser, é como eu faço. Só que a gente pensa assim quando a gente é menor. Só que quando a gente começa a crescer, tu começa a ver assim, opa, parece que tá faltando um degrau aqui. Eu acho que eu preciso voltar um passo e organizar a empresa. Então, eu hoje trabalho com algumas empreendedoras, empresárias de negócios pequenos, ajudando elas numa dor futura, mas os meus grandes clientes são os que têm os maiores perrengues, né? Os maiores desafios. Por quê? Quanto mais pessoas, Nath, mais desafios. Sim. Não tem. Milena, as pessoas dão trabalho. Não. As pessoas, grava essa, quem tá ouvindo, as pessoas não dão trabalho. As pessoas são o trabalho. Perfeito. As pessoas são o trabalho. E a gente fica tentando, mas é que difícil, eu preferia trabalhar com animais. Mas tu vai ter que trabalhar com os tutores dos animais, não tem. A gente não tem como fugir. Quanto mais cedo a gente domina a arte de entender pessoas, de ser especialista em pessoas, de entender comportamentos humanos, de ser especialista em comunicação, de saber se comunicar em meio aos conflitos, porque se comunicar aqui contigo é super fácil. E agora, e quando a gente tiver um ponto de tensão? Como que a gente vai resolver esse ponto? Eu jogando pra ti, com brigas, com desentendimentos, com fuga. Porque existe o comunicador, que ele é o comunicador passivo, que eu chamo ele, batizei ele de Zeca Pagodinho. É deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ei, fulano, tu tem que falar com a Nath, alinhar isso com ela, falar, abrir teu coração. Aí o fulano faz o quê? Empurra com a barriga. E aí te chama pra sair da empresa. E aí tu fica, como assim? Não falou nada, né? Não falou do nada, me do demitiu. nada, exatamente. Do nada, nem me preparei, não tem outra pessoa para botar no lugar, aquela coisa toda, né? Então, a gente tem esses comunicadores nas empresas. Então, trabalho o quê? Pessoas, processos e resultados. Perfeito. Palestras e treinamentos que eu desenvolvo, comunicação, vendas, atendimento, liderança, feedback, tudo isso. E trabalho muito agora também com empresárias. Então, tenho até uma mentoria acontecendo agora, que é a Mentoria Impulse, que é para pequenos negócios, para ajudar essas empresárias a entender que elas são empresárias, que elas precisam de gestão, que elas precisam de estratégia, que elas precisam olhar para várias áreas. Então, marketing, produto, preço, financeiro, coisinhas que a gente foge, mas que se mudasse uma coisinha, mudava o faturamento. A gente só olha, eu acho que é o marketing, eu preciso fazer tráfego, eu preciso postar reels, eu preciso postar todo dia. Tá, mas às vezes não adianta entrar muito dinheiro se o teu financeiro tá lá desse tamanho, saindo tudo assim. Sim, como se fosse uma torneira aberta. Exatamente. Perfeito, Mi. E assim, isso que tu falou, né, que quando a gente começa a empreender, a gente vê a necessidade de aprender a técnica, né? A vender o produto, o serviço. E eu, como comecei de forma muito natural, né, com maquiagem, e aí depois fui para sobrancelha, foi tudo muito orgânico, assim. Eu tive estudo técnico e somente esse. Nem experiências de trabalho eu tive muito em outras empresas. Então, foi tudo muito intuitivo. Sim, sabe? essa palavra é ótima. Intuitivo. Então, eu fazia o que eu achava que tinha que fazer. Aí, nós abrimos a clínica em 2022.
Ali, eu não sei como a clínica sobreviveu. Porque o Lucas trabalhava no banco, né? Sim. E era eu sozinha com mais 8 pessoas. Uau. E assim, Corajosíssima. eu não sei como que a clínica sobreviveu, mas ela fluiu. E isso sem rotatividade. Eu tô com Uau. as mesmas pessoas na casa ND. Então, Uau. é realmente porque Deus tem um propósito muito maior no Com meu certeza. negócio, né? E porque a gente sempre teve uma comunicação muito clara com as nossas colaboradoras. E elas, eu acho que viram em mim algo bom, sabe? Tipo, eu tô aqui certeza. pela Nath. Que não tinha processos, não tinha organização, não tinha nada. A gente tinha uma estrutura física e talento. Linda. Trabalho, sangue, suor e lágrimas. Tanto é que foi uma experiência tão difícil, assim, tão desafiadora, que eu pensei, não quero algo maior, né? Eu pensei até em enxutar o negócio e voltar a trabalhar sozinho. E aí veio a questão da Casa ND, gente sempre oportunidade de pensa isso, expansão. né? Claro, porque é mais fácil. Sim, eu vou ter menos trabalho. Talvez eu ganhe até um pouco mais do que eu tô ganhando agora. Só que tu nunca sai da operação, né? Exatamente. Nunca Tu não vai sai da escalar teu operação. negócio. Não. Férias? Esqueça. Não. Porque tu saiu, teu negócio deixa de faturar. Exatamente. Né? Então, eu e o Lucas, a gente pensa muito no futuro. Então, muita coisa a gente abdica hoje para que no futuro a gente consiga colher, né? Perfeito. E aí, na casa, antes de ir para casa, a gente decidiu a Casa ND e tudo mais. E aí, o Lucas falou assim... Eu falei para ele, eu só aceito a Casa ND, ter algo maior, se a gente tiver uma gerente. E se a gente colocar treinamento lá dentro. Porque não tem como eu lidar com as meninas. Não tem como, né? Sim, é muita coisa. Aí ele, tá, eu vou falar com a Milena. E eu, quem é a Milena? Aí ele me apresentou, né? Ele, inclusive, te conheceu por conta da escola, mas ele começou a falar do teu trabalho. E aí eu comecei a te acompanhar e tudo mais. E eu falei, seguidor fiel. Eu falei, meu Deus, que incrível que essa mulher faz, sabe? Eu pensei que assim, linda. E, obviamente, com todas os investimentos que a gente teve que fazer, porque o espaço é muito grande, enfim, a gente teve que estruturar algumas coisas antes para poder te chamar, né? E em breve trabalharemos juntas. Mas a gente já viu naquele momento que era necessário. E hoje, atuando dia após dia, a gente vê que a gente não consegue criar um futuro dentro de uma empresa se tu não tiver algumas coisas muito claras. Que são a gestão de pessoas, os processos, de tudo. Não só técnica, né? Os processos, assim, de documentar as coisas, de como abordar o cliente, de como finalizar uma venda, né? Então, tem vários quadradinhos, vamos colocar assim, que a gente tem que colocar numa caixa, organizar direitinho onde é que fica tudo. Exatamente. E aí, tu entra nesse suporte, né, Milena? Exato, e eu amo. Eu amo, eu tenho assim, ó, dá água na boca. Juro pra ti. Eu vejo assim, ai, que delícia, tem um monte de coisa pra fazer. Amo. E só pra gente deixar claro também, né, em relação às mentorias que tu dá pra negócios, né, essas consultorias, esses treinamentos, tu dá pra pequenas empresas, por exemplo. Vou te dar um exemplo, principalmente da área da beleza, que é um nicho que eu conheço, né. A pessoa tem um espaço, né? Não se intitula ainda clínica, nem um salão de beleza, mas ela tem um espaço onde ela tem, sei lá, 3 ou 4 colaboradoras. Tu já consegue. Super válido, super válido. Inclusive, assim, até melhor. É ótimo, porque tu consegue uma sinergia ali, eu consigo acompanhar um pouco mais de perto também. E já começa a estruturar ali para o crescimento. Quem que não é meu público, digamos assim, é a empreendedora que trabalha sozinha. Por quê? Porque daí não sabe o que é ainda a vivência das pessoas, dos processos, reunião. Quando tu tem pessoas, tu tem que ter um nível de energia, de entrega, de comprometimento maior, né? Mais estratégias, porque tu não tá lidando só contigo e com as tuas decisões. Tu tá lidando com a vida da pessoa e com a condição de trabalho que tu tá dando pra essa pessoa. E aí, tu tá cobrando vendas, mas tu tá capacitando em vendas? Tu tá treinando? Tá tendo alinhamento? Tá tendo reunião semanal? Tem reunião mensal? Tem apresentação de resultados? Tem feedback e acompanhamento? Eu vejo Como muito é isso, né, Mi? Só cobrança. Só cobrança. Então, tu quer pegar alguém do mercado que já tenha
já seja uma referência, né? Tu quer alguém pronto, mas a pessoa pode estar prontíssima para alguma coisa. Mas dentro da tua empresa... Ai, tu falou tudo! Porque cada empresa tem uma cultura, tem uma forma de lidar, né? Exato. Tem gente que me fala assim, ó... ou tu contrata... Tem 2 tipos de contratação. Uma mentorada minha falou. Mi, ou a gente tem que contratar uma pessoa mais inexperiente e treinar, ou a gente tem que contratar uma pessoa mais pronta, mas pagar mais. Eu disse assim, na verdade, a pessoa pronta, ela tá pronta onde ela estava. Perfeito, é o que eu vejo. Entende? Porque ela pode chegar na tua empresa... É tudo diferente, gente. Então, assim, ela pode ser mais capacitada tecnicamente, legal, só que a gente tem que mudar um drive aqui. Ao invés de contratar por currículo e experiência, a gente tem que contratar por comportamento. Porque as demissões não são por currículo, as demissões são por comportamento. São por conflitos de valores, são por pensamentos diferentes, são por motivações diferentes, sonhos diferentes. E como líder, por exemplo, agora trazendo um papel do líder, o líder precisa conhecer o coração das pessoas. Né? Muitos líderes me chamam, agora estou fazendo um acompanhamento com mais ou menos 30 líderes, mensalmente, individualmente. E numa grande empresa de Gramado. E esses líderes, Milena, o que a gente faz para treinar, para desenvolver? Primeira coisa, ganhe o coração das pessoas. Tenha o coração das pessoas na tua mão. Quando eu tinha equipe, eu tinha os colaboradores que eu tinha, eu sabia se alguém ia sair, se não ia sair. Mi, eu tenho um sonho de ter um negócio. Fala mais, vamos falar desse negócio aí. O que tu pensa? Vamos montar um plano de negócio, quem sabe? Vamos, tá. Então eu vou te ajudar. A gente começou a levantar os valores. Não tem os valores. Então eu sabia quanto que ela tinha, quanto que não tinha, quanto que ela tinha que guardar por mês para que naquele tempo ela conseguisse. Então assim, quando tu conhece o coração das pessoas, elas abrem o coração para ti e tu tem a equipe na tua mão, tu dá o teu a mais, eles dão a mais, fica um over-delivery, uma entrega de ambas partes que gera resultado para ambas partes. Então, às vezes a gente tem a visão do líder que tem que cobrar, que tem que dar feedback, que tem que disciplinar, que tem que... Só ver o papel ruim, né? Isso, que tem que. Só que existe a conexão. Mãe, muitas vezes, pai, é duro, né? Tem que ser firme, tem que educar. Mas o amor que a mãe e o pai têm, não tem igual. Então, que a gente também possa trabalhar em verdade, mas trabalhar em amor. Porque senão a gente vai perder as pessoas. E eu já vi muita gente boa, Nath, muita gente boa sendo demitida. Por quê? Porque não se tinha comunicação, não se tinha empatia, não se tinha... E ainda mais, o empresário não tinha visão de perfil. E taxava aquele colaborador como incompetente. Mas, às vezes, aquele colaborador só estava no lugar errado. Na função errada. Perfeito. E era excelente, Porque assim, ó, me bota dentro de um financeiro. Eu gosto de financeiro, tá? Mas me bota dentro de um financeiro fechada, o dia inteiro, mexendo em planilha, fechada numa sala sem ver ninguém. Gente, vai ser o caos, as pessoas não vão me reconhecer. Talvez eu erre várias coisas. A minha é incompetente. Será que a minha é incompetente? Ou será que ela está no lugar errado? Perfeito, ótima colocação. E uma coisa que, nossa, cada vez ficou mais claro para mim depois da Casa ND é que se tu não gosta de trabalhar com pessoas, não tem uma empresa. Eita! Não tenha. Exatamente. Porque tu vai precisar, não é só lidar com o cliente. Não. Tu precisa lidar com cada colaborador. Conversar com cada colaborador, entender as expectativas, entender o que machuca ele, o que ele não gosta, alinhar tudo, né? Porque pessoas precisam de pessoas. Muito bom. Senão tu não empreende. Não. Mas a inteligência artificial, gente, não é vai assim. substituir. Não. Algumas vagas eu até compreendo, né? A gente compreende e entende. Mas pessoas se conectam com pessoas, pessoas compram de pessoas servem pessoas. E é esse jogo de pessoas que a gente precisa entender e parar de fugir. Porque a nossa tendência, Nath, é rejeitar aquilo pelo qual a gente se sente rejeitado. Por exemplo, eu
quando entrei na faculdade, eu achava que eu não gostava de números e de matemática. Porque eu cresci achando que eu era burra nisso. Tanto que no meu ensino médio, eu quase reprovei em matemática. Sério? Juro pra ti. E meu irmão, o gênio da matemática. O gênio, ele aprendeu a falar, ele sabia calcular. Uhum. Ele fazia 1 mais 1, 2 mais 2, e ele ia até milhares de milhares. E aí, o que eu fiz quando eu cheguei na faculdade? Eu não gosto de matemática. Uhum. Mas eu não gosto ou eu não sei? Existe uma diferença? Eu não gosto de vendas. Tu não gosta ou tu não sabe vender? Uhum. Porque a verdade é que todo mundo vende. A gente vende a nossa opinião, a gente vende as nossas ideias. A época de eleição, tu gosta de ser contrariada? Quem gosta? A gente não gosta. Então, assim, a gente tá vendendo a todo momento, seja até uma vontade de comer um lanche pro marido, né? Sim, no convencimento. Num convencimento, ou às vezes sentando no sofá emburrado, ele diz, que cara é essa? Nada, tá com fome, quer um lanche? Quero! Uhum. Né? Então, assim, a gente tá sempre vendendo. Agora, a grande pergunta é, eu vendo bem ou eu vendo mal? Eu rejeito aquilo pelo qual eu me sinto rejeitada? E aí, quando eu comecei uma cadeira de cálculo, a professora falou assim, primeiro eu sentei no fundão, Nath, e a professora falou assim, não digam que vocês não gostam de matemática. Aí eu, opa, informação nova aqui. Como assim? Eu não gosto disso. Não digam que vocês não gostam de algo que vocês não sabem fazer. Eu disse, me desafiou. Vou aprender e vou dizer que eu não gosto. Só que aí eu aprendi e era meu lazer sentar com uma calculadora científica e ficar calculando. Meu caderno era o exemplo da sala. Foi com essa professora que eu fiz artigos, foi com essa professora que ela me deu a oportunidade de eu dar uma aula no lugar dela. Nossa, que legal. E assim foi. Então, assim, gabaritei quase todas as minhas cadeiras de cálculo. Mas eu tive que antes quebrar um preconceito de não gosto. Uhum. Então, eu não gosto de atendimento, eu não gosto de vendas, eu não gosto de financeiro, eu não gosto disso. Tu já fez? Não. Tu sabe fazer? Não. Vamos aprender? Então, aprendendo, as coisas ficam mais leves, até o empreendedorismo. Eu não sei se o empreender é pra mim. Já empreendeu? Verdade. Já testou? Vai que o bichinho te pique. Uhum. O bichinho do empreendedorismo te pique. Esse te ficou desde cedo, né? Ficou. Mas ficou em vários lugarzinhos, assim, toda picada. E Mi, como é que foi? Já estava nessa vida empreendedora quando Sim. decidiu ser mãe. Sim! Como que tu tá pauta. conciliando hoje a maternidade, né, com os teus negócios? Com tantas empresas. Sim, várias empresas, várias pessoas. Então, veio a maternidade, eu tava numa crescente, assim, profissional, e aí engravidei, né? Mas era o momento certo, foi direção de Deus, foi perfeito. Só que naquele momento eu tive que parar. Claro, teve que dar uma desacelerada. Gente, como que eu vou fazer, né? Só que assim, até do 8º, indo pro 9º mês, eu tava dando palestra para 100 pessoas. Não tinha mais roupa, não tinha mais roupa, eu tinha que usar umas saias, assim, bem... vestido, saias. Pra dar a palestra. Eu disse, meu Deus, eu vou dar a palestra com saia. Eu toda que gosto de estar no terninho, né? Tudo certo, vamos lá. Então, assim, eu preparei a minha mente, o meu emocional, pra pausa. Eu entendi que há tempo para todas as coisas. E agora é o meu momento de ser mãe. A minha bebê vai ser bebezinha por pouco tempo. E aí, quando nasceu a Luminha, que foi lindo também, foi tudo como eu queria. Foi parto normal, foi tudo natural, foi sem anestesia, foi uma coisa assim... Só que eu queria que fosse com um pouco menos de dor, né? Mas esse aí não deu pra escolher. Foi forte. E aí, quando ela nasceu, ela era um bebê que demandava muito colo. Muito. Mas, Nath, muito colo. Não era pouco colo. Ela queria estar o tempo inteiro no colo. Ela queria ser embalada, mas tinha que embalar. E a gente embalava, assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E ela não aceitava ser transportada para o berço. Para o ninho, para o carrinho. Nos primeiros dias de vida até ok. Mas depois não tinha jeito, botava, ela chorava, daí botava pro colo, aí chorava. E eu ficava assim, 3 horas tentando transferir, até que eu desistia. E aí eu entendi que ela, uma bebê que precisava de colo,
veio para uma mãe que precisava desacelerar. Ah. Então, eu tenho ainda uma poltrona de amamentação que eu ficava assim, na poltroninha, com ela no colinho, a tarde inteira. Manhã, tarde, noite, sendo Sim. cama dela. E ali eu pude fazer cursos, ver série, dar uma desopilada. E fiquei ali, vivendo por 6 meses, meio ano para uma pessoa elétrica. É bastante tempo. Meio ano, uma pessoa que não para, não tem paradeira. Pois é. E aí, eu pude aproveitar esse momento e entender que eu tinha que desacelerar na marra. Então, eu pensava assim, vou fazer alguma coisa. Não vou. Não vou. Vou ficar aqui, vou curtir. Então, como eu já me cobrei a vida inteira, eu disse, não vou me cobrar agora. Que bom que tu conseguiu. Eu decido não me cobrar agora. Sabe, as empresas vão esperar. Tinha empresas na fila para fazer trabalhos. Vocês também, né? Foi Sim. bem naquela... Assim, tudo vai acontecer no tempo que tem que ser. Né? Então, vivi esse momento e agora tô retomando também. Falar que agora eu tô retomando com a agenda cheia também, né? Não dá, né? Não tô bem retomando agora, mas com 2 meses da Luma eu tava dando palestra. Mas eram coisas pontuais. Era assim, dá uma palestra, volta, dá uma palestra, volta, dá uma... Sim, né? Uma coisa assim, dinâmica, assim, super, tava ok. E agora eu tô nesse processo de ver uma cuidadora, uma escolinha, tô analisando as possibilidades, mas eu te confesso que é bem desafiador. Porque fica aquele dilema, alguém vai cuidar tão bem quanto eu? Sabe, será que vai dar tudo certo? E a gente coloca esses montes e cis na cabeça que, olhando de fora, parece uma coisa tão simples, mas vivendo tudo isso... Tu viveu 1 ano com um serzinho de uma forma tão intensa, sabe? Tu pra tudo. E agora, como desligar? E aí, como dizem, né? Pra mãe é mais difícil até, é mais desafiador do que pra criança, pro bebê. Com certeza. Mas estamos nesse processo com o apoio das avós, que são maravilhosas, Sim. do pai. O pai tá lá agora com ela. Então, a gente faz essa troca e a vida continua. Eu vejo filhos como um trampolim e não como algo pra te parar. E, infelizmente... Às vezes a gente deixa essa mentalidade vir de agora meu filho nasceu e agora não vou conseguir. Não, meu filho nasceu, minha filha nasceu e agora eu vou fazer dar certo. Ainda mais. Ainda mais. Potencializa, né? Eu quero ser a minha melhor versão para minha filha. Sabe, eu quero que ela veja a minha mãe. Eu quero, daqui a pouco, de repente, e se ela quiser olhar e dizer assim, eu também quero ser uma palestrante. Tá com o microfonezinho na mão, tá comunicando, sabe? Tá... Ou não, né? Não tenho essa expectativa sobre ela, mas a gente fica assim, imaginando, né? Imaginando o quão legal é tu poder crescer e dizer assim, que nem eu cresci e vi a minha mãe, né? Dando as aulas. Que legal isso aqui. Eu ia falar, porque a gente dá exemplo, né, Mi? Exato. Em tudo, assim, mas quando a gente trabalha, a gente tá dando um exemplo de que, olha só, nada do que tu tem hoje... Exato. Veio de outra pessoa, veio da tua mãe também, sabe? Sabe que uma amiga minha, ela falou algo que me marcou muito. Que ela disse assim, Mi, a minha mãe, ela parou de trabalhar para cuidar da gente. E eu gostaria muito de olhar para minha mãe e ver um exemplo nela de trabalho. Eu disse, como assim, amiga? Ela disse assim, amiga, a minha mãe, ela parou a vida dela por causa dos filhos. E ela não faz nada para ela só vive para ela. Ela só vive para os filhos. E não faz as coisas dela, não vive para ela, não faz o trabalho dela, não vive de um propósito dela, ela só vive para os filhos e agora para os netos. E eu quero ser uma referência para minha filha de que, poxa, a minha mãe se cuida, a minha mãe faz as coisas para ela. E aquilo mudou um pouco a minha visão, sabe? Porque às vezes a gente vai se abdicar por um tempo. Claro. Mas eu quero ser uma referência para minha filha, não que fazer bolinho em casa não seja bom. Não. Porque assim, eu fiquei perita em fazer bolo. Eu faço bolos lindos, entendeu? Mas eu quero também ser a mãe que ela olha e diz assim, a minha mãe não deixou de se cuidar. A minha mãe não deixou a independência dela. E ter uma admiração. Isso, sabe? Admirar, tipo, nossa, como minha mãe é linda, como ela se cuida, né? Como minha mãe é poderosa. Isso. Eu imagino muito que isso. linda mãe, sabe? E não, sabe? Então, é isso. Deixar essa inspiração, assim, para os nossos filhos, sabe? Então, isso move meu coração também. Então, tu acha hoje, tá? Olhando... porque tu quer passar pra Luma e tudo mais. Tu sente que hoje tu te dedica ainda mais no trabalho por ter ela? Pergunta boa.
que eu vejo? Eu me dedico dosando. Eu coloco uma energia no trabalho e eu virei mais produtiva. Porque eu dei conta do tempo. Isso, esse é o tempo que eu tenho. Por exemplo, antes eu levava, vamos supor, fazer um onboard. Eu preciso montar todo o material de integração. Eu levava, assim, 1 mês para fazer o tal do material. Eu elaborei essa semana em 2 horas. Nossa. Entendeu? Nem sei se deu 2 horas, 1 hora e pouquinho. Eu elaborei tudo, porque eu disse assim, eu tenho esse tempo e eu vou fazer acontecer sem distração, sem olhar no celular, sem piscar, sem... Eu acredito. Foco, produtividade. Então, minha produtividade aumentou assim, ó, absurdamente. Eu olho e disse assim, gente, como é que eu consegui fazer isso aqui tão rápido? Eu fico admirada. Então, eu digo nesse sentido, a dedicação é a mesma. Sempre te dedicou. Sempre coloquei minha energia, meu amor, meu coração naquilo que eu tava fazendo. Mas agora eu sou mais produtiva. Ah, isso é legal. E outra curiosidade que eu tenho, né, Mi? Tu trabalha numa posição, digamos assim, que é majoritariamente masculina. Ah, sim. Tu já sofreu alguma discriminação por ser mulher? Tu já teve alguma dificuldade a mais por ser mulher? Já. E dei no meio. Adoro! Eu sempre trabalho, geralmente, tá? As maiores empresas, a maioria das empresas que eu trabalhei são de sócios. Então, tô perita em sociedade, sabe? Eu faço quase que uma terapia de casal junto também. É ótimo, ótimo. E aí, uma vez, eu trabalhando com esses sócios, eu conversando com o empresário, e o empresário, ele é dominante, perfil dominante, e todo perfil, ele tem um número, Nath. Então, por exemplo, pode ser um dominante 50%, que já é teu perfil, pode ser um dominante 60, 70, 80, 90. Ele era um dominante 98. Tá. Sabe aquela pessoa que diz e ponto? Não tem constrangimento, não tem dedo, não tem nada. Absolutamente nada. Fala e tá tudo certo. E a opinião é master. E aí eu lembro que eu tava conversando com ele e eu sempre muito posicionada, justamente por isso, tá? Muito posicionada, sempre. Nunca me olhei assim, eu sou mulher, eu sou jovem. No início eu tinha essa crencinha, depois acabou. A consultora entrou pra dentro de mim e eu me apropriei. E aí eu falei assim pra ele, tava conversando sobre pontos, chegou a esposa. No que chega a esposa, qual que era o desafio? Falha de comunicação. Um alinhava uma coisa e não comunicava pro outro. E aí o que eu fui fazer? Fui comunicar pra ela o que eu estava comunicando pra ele. Como um bom dominante, ele não queria ouvir o que eu estava falando, porque ele já havia ouvido. Nossa, nesse nível. Sim. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tá, resume isso que você tá falando. Assim. Que loucura. Sentado numa cadeira. Eu ia chorar. Eu em pé. O que vocês fariam? Nossa. Deixa nos comentários. Isso aí. Eu olhei pra ele e falei assim, eu vou falar e eu vou falar até o fim. Continuando, fulana, nananana. Ele fez assim, ó, corta pra mim. Ele fez assim, ó. E ficou. Muito bom. Ficou assim, ouvindo o pianinho até o fim. E a esposa dele fez assim, ó. Muito bom. Sim. Então, assim, nunca mais, né, aconteceu. Então, foi o maior, assim, desafio. Mas o que eu faço? Muitas vezes é desafiador, sabe, Nath? Eu entro para uma equipe, vou desenvolver vários líderes, a maioria é homem. E aí eu vou dar uma palestra na tua empresa, eu tenho que conectar com essas pessoas. Porque eles estão lá pensando assim, quem que essa guria é? Quem que sabe? Nem sabe o que a gente faz aqui, nem sabe como é que é o processo, como é que trabalha, quer vir ensinar o quê? Então, eu sempre procuro gerar conexão. Então, eu faço quebra-gelo, eu faço eles se abrirem. Eu sempre me coloco como não detentora do conhecimento, mas como alguém que está ali para construir com eles, para somar com eles. Então, eu faço dinâmicas, eu faço quebra-gelo, eu faço coisas para todos ficarem à vontade. E aí, eu sempre brinco assim. Todo mundo faz a mão assim. Faz aí, Nath. Coloca a mão assim. Agora, bota bem perto do peito. Aí, todo mundo naquele clima, naquela tensão horrível. Daí eu falo assim, agora vocês vão imitar o meu movimento, tá? Tá. Combinado? Ele fala, combinado. Então tá, no 3. 1, 2, 3.
abre o coração. Ai, muito bom. Aí eles começam a rir, rindo de nervoso também, porque não sabe o que vai vir, o que esperar, né? Então eu falo, abre um coração pra mim. Abra um coração para esse momento. Muito Abra bom. um coração para isso que a empresa está preparando para vocês. É para vocês. Eu não tô aqui para cobrar, para falar. Eu nem sei a realidade de vocês. Eu tô aqui para ter uma troca, um momento legal, porque afinal de contas é a vida de vocês. E vocês estão colocando a vida de vocês aqui agora e a gente só tem o presente. Então vamos viver aqui agora, de coração aberto. Pronto. Nossa, amiga. Sabe? Então assim dá uma leveza, traz uma leveza. Aham. Nossa, muito legal, assim, porque isso é técnica, né, Mi? Sim. E que nem eu te falei, tu tem muito dom da comunicação, assim, acredito sim que tu tem estudado horrores até chegar aqui, mas eu vejo em ti um talento. E eu acho que tu já sempre soube disso e os momentos de turbulência que tu passou na tua vida foi porque precisava passar, sabe? De repente, pra te firmar, Com pra te certeza. reconhecer, porque são nesses momentos que a gente Muito. estuda mais sobre a gente. Muito. E né? com tudo que eu passei, eu consegui ajudar muitas pessoas que estavam passando a mesma coisa. E eu não teria empatia, Se tu não tivesse passado por isso. só a minha alegre, a minha feliz. Tá, mas existiu já a minha triste? Aham. Então, eu sei que esses momentos, eles são desafiadores, mas eles dão uma virada de chave, assim, nas nossas vidas, né? Isso é muito mágico. E, bom, Mi, eu tô... Assim, o programa passou voando, porque foi Passou. muito bom conversar contigo. Coisa boa. Fiquei muito feliz que tu aceitou o convite para estar aqui Uma hoje. honra. Toda vida que a gente se encontra, eu aprendo muito contigo. Linda. Então, a gente já fez 2 reuniões presenciais, Aham. né? E é muito legal a tua entrega, porque nas reuniões, eu sei que é o teu momento de apresentar o teu trabalho, mas tu apresenta teu trabalho só no final. Primeiro tu escuta tudo, todas as nossas queixas e tu já vai ajudando, tu já vai quase dando uma consultoria numa reunião que tu nem tá sendo remunerada por isso. E aí a gente vê, sabe, quem é quem. A gente vê por dentro, assim, o propósito do teu trabalho. Então, eu sei que o nosso tempo é valioso. Eu sei que tu tem que deixar a linda. Luma para ir trabalhar, eu sei que tu tem que deixar a Luma para fazer uma reunião que tu nem vai ser remunerada. É claro que tu espera que feche, né? A gente tem isso, mas é algo do teu coração. Então é muito lindo. As nossas 2 reuniões foram já muito esclarecedoras, muito transformadoras, já viraram algumas chavinhas na nossa mente e só nos fez ter mais desejo para consumir o teu trabalho. Que lindo. Então eu sei que a gente vai trilhar uma trajetória aí muito bonita juntos. A gente vai ser ter uma a honra honra. de fazer, de ter essa parceria. E bom, eu tô novamente muito grata por te ter aqui hoje. Linda. Gratidão é minha. E sabe, Nath, a gente só enxerga algo bom. Me emocionou. E a gente só enxerga algo bom nos outros quando existe essa bondade no nosso olhar. Então, essa bondade está no teu olhar, essa visão está no teu olhar. Então, por isso que tu enxerga em mim. Então, que gratidão. feliz. Amei estar contigo nesse programa muito especial. Tenho certeza que vai transformar e ajudar muitas pessoas e negócios. É o Deus te nosso abençoe. propósito, né? E finalizando o programa de hoje, cada pessoa que eu convido para estar aqui conversando, para ter esse bate-papo, porque eu falo, nem parece uma entrevista, né? Que nem hoje com a Mi. Eu nem peguei meu celular, eu tenho uma cola com roteiro. Fluiu naturalmente, as nossas dúvidas vão vindo de forma muito orgânica, sem fluindo na conversa, né? E esse bate-papo eu tento extrair sempre o que a pessoa pode ensinar para vocês aí de casa. Eu sei que às vezes tem uma frase ou às vezes é uma palavra que pode mudar a forma de como vocês estão pensando, como vocês estão conduzindo Perfeito. a vida de vocês, né? Então, eu busquei, dentro das minhas possibilidades, a melhor inspiração, as melhores inspirações para vocês que querem empreender, para vocês que querem começar algo novo, para vocês que querem mudar de emprego, para vocês que querem se reconhecer, né? Então, eu encerro o nosso programa de hoje muito feliz de ter trazido a Bilena, porque ela é uma pessoa que... Ai, não tenho palavras, assim. Ela ensina comunicando além das palavras, assim, é o gesto, é a forma como ela te olha, e isso é muito incrível. São poucas pessoas que vocês vão conhecer na vida de vocês que têm esse dom que a Milena tem. Então, eu encerro o programa de hoje agradecendo a nossa marca parceira, Deja Vu Professional, da qual vocês já vão ver um vídeo lindo deles. E eu espero vocês na quarta-feira que vem com mais uma convidada especial. Tchau! No
Dia dos Namorados, a escolha vai além do presente ou da data marcada. É decidir dedicar tempo, atenção e presença ao que realmente importa. Cuidar é mais do que um simples gesto, é um compromisso diário. Uma entrega sincera que se manifesta no silêncio e na ação. É sentir no toque a força que sustenta o amor. Reconhecer no olhar a profundidade de uma conexão verdadeira. São os pequenos rituais, discretos e poderosos, que mantêm viva a chama e fortalecem os laços que nos unem. Cuidado que floresce a paciência, a compreensão e o respeito. É na troca constante que o amor encontra sua forma mais autêntica. Amar é cultivar o cotidiano com delicadeza e firmeza. É transformar momentos simples em lembranças eternas. É esse cuidado que traduz o sentimento mais puro. A linguagem que fala direto ao coração e transforma vidas. Cuidar é a linguagem mais pura do amor. Dia dos Namorados, Déjà Vu e Valory.